Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 22 de julho de 2024. Deus te abençoe. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus, Sermão do Monte de Jesus. Começa no capítulo 5. O nosso texto hoje é Mateus 5, 41, 42. Diz assim a palavra de Deus: Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá ao que te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ô, glória, né? Empréstimo aí é com o governo mesmo. O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Cristo, é o Messias lá do Velho Testamento. Esse é o propósito. O contexto é Israel esperando um rei e Império Romano dominando. Vamos aqui ao texto, versículo 41, capítulo 5 de Mateus, diz assim: Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Ora, Cristo ensina que um verdadeiro cristão, ele precisa estar sempre disposto a fazer mais daquilo que lhe é exigido, que lhe é colocado como condição para ele fazer. Tem que fazer isso. Ele tem que estar à disposição de fazer isso e mais alguma coisa além, se for necessário, tá certo? Então, quando ele diz, alguém te obrigou, ou seja, você vai ter que fazer isso aqui para mim, vai lá, faz aqui, faz aí, tal. É uma milha, né? Ele compara com a caminhada de uma milha. Então, você tem que estar disposto a fazer e duas. Ou seja, o cristão, ele vai estar sempre disposto a ir além. Amém? Isso é o reino de Cristo. Olha, Cristo, ele nos preparou para sermos pessoas que vamos servir voluntariamente. Sim, claro, vai trabalhar de graça? Não, existe a condição normal. Estou falando de uma voluntariedade para estar sempre disposto assim, a realizar não só o que ele diz, mas que você está preparado para ir muito mais além. Ou seja, está preparado para andar 2 milhas. Se te pediram só uma, você está disposto. Porque, assim, Cristo, ele serviu a humanidade de uma forma voluntária. Ele se ofereceu na cruz, ele é Deus, veio voluntariamente à Terra, se ofereceu na cruz voluntariamente. Então, ele nos ensina a sermos voluntariosos. Amém? A ter essa disponibilidade. Isso é ser crente, isso é evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Sem nenhuma demagogia. João 10, 17, Jesus disse assim, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do Pai. Voluntariedade de Cristo. É isso que ele nos ensina. Sermos voluntariosos, tá certo? Você é crente, alguém te pediu para fazer uma coisa, dá para você fazer? Faça com disposição, com voluntarismo. E disposto até a fazer mais além do que for necessário. É isso que Jesus nos ensina. Isso é reino de Deus, tá certo? O versículo 42 vai dizer assim: dá ao que te pede. Aí o negócio fica sério, né? Oh, Jesus! Cristo, ele no seu projeto de reino, amado, ele vai colocando essas coisas. Seu projeto de reino de Jesus é esse projeto de compartilharmos uns com os outros. Termos essa vida comum. Não é a comum do comunismo que está aí no mundo, não. Esse comunismo que está aí é desgraçado, mentiroso e ditador. Mas a ação de Cristo, isso que está certo, mas assim, a ação de Cristo, ele nos mostra essa voluntariedade. Dá o que te pede. Se alguém está te pedindo alguma coisa, agora é claro que Jesus não é louco, nem eu, nem você. Você tem que fazer isso dentro da sua possibilidade. Você tem condição de dar? Alguém está lhe pedindo aí R$1 milhão, você tem condição, aí se quiser dar, dê. Eu estou falando de quem tem, dentro da sua condição, dá o que ele pede. Pediu um copo com água, você faz a cara feia, vira as costas, pedi no outro canto. Você pode fazer alguma coisa, tá certo? Então, Jesus ele vai ensinar isso, essa solicitude de fazermos com prazer. Dá o que te pede, claro, se tiver condição. Amém? Eu vou dar aqui alguns exemplos, só para te lembrar que tem muitas coisas que a gente pode fazer, sabia?
Você está comendo aí um sanduíche muito gostoso, chega uma pessoa com fome e lhe pede. Aí você vira as costas, sei lá, manda sai daqui, não fica só com a cara fechada. Você pode pagar um sanduíche para esse coitado que está com fome, você pode, se você pode, faça. Então dê a metade do seu, se não pode, mas a gente pode fazer alguma coisa. É disso que Cristo está falando, tá certo? Estou falando aqui das coisas simples, tá certo? Assim, eu imagino as difíceis, tá certo? Vou dar aqui alguns exemplos daquilo que a gente pode fazer voluntariamente, não custa nada. Visitar alguém, né? Alguém que está precisando de uma palavra, visita, vai lá. Ah, mas ele é tão chato. E você não é? E eu não sou? Então, assim, visitar, orar, socorrer, ter um coração disposto a ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa está precisando só falar. Né? Assim como eu estou precisando falar aqui, estou falando contigo. Tá certo? Então, tem muitas coisas que você pode fazer. Essa disponibilidade para ouvir alguém, isso já é algo que você está fazendo. De forma, e aí, se for possível, de forma material, ajude também. Esse negócio de dizer que está com fome, eu vou orar, ele está precisando comer um pão, rapaz. Dê um pão e você ora. A gente pode fazer alguma coisa, mas é disso que Jesus está falando, voluntariedade, disponibilidade, tá certo? E o versículo 42 vai dizer assim: e não volte as costas ao que deseja que ele empreste. Aí o bicho pega, né? É com juros ou sem juros? Olha, mais uma vez, Cristo ele vai reiterar essa condição de estarmos dispostos a servir, tá certo? Ele diz, e não volte as costas ao que deseja que ele empreste. O senhor está pedindo, está com a necessidade, está precisando, e está pedindo a você. Aí você vai dizer assim, vai pedir a fulano? Não, está pedindo a você, tá certo? Mas deixa eu dizer umas coisas aqui, porque Jesus vai reiterar essa condição de servirmos. E é tão interessante que Jesus, quando o emprestar de Jesus, emprestar grana mesmo, se a pessoa está precisando, tá certo? Emprestar aqui 5 quilos de arroz, tu me devolve só 4. Então, o emprestar de Cristo é o emprestar sem usura, tá certo? O emprestar sem querer levar vantagem. Esse mundo corrompido, doente, maligno aí, que o cara mente, dá dinheiro, rouba dinheiro e tal. Isso é o mundo do cão, tá certo? Então o reino de Deus é esse reino. Se a pessoa te pede, aí é claro que eu vou dizer aqui, dentro da sua condição, não tenho nada, não tenho o que emprestar não. Presta menos do ombro para ele chorar, tá certo? Amém? Então o emprestar de Cristo é o emprestar sem usura. Claro que isso é dentro da condição que nós pudermos fazer. Eu não posso dar tudo que eu tenho e ficar sem nada. Aí vai ser 2 pobres. É claro, tem que ter um bom senso de equilíbrio, tá certo? Mas o que Jesus nos ensina é dessa condição mesmo, tá certo? Se alguém te pediu, se você pode, você tenha prazer de emprestar, de fazer. Agora, faça isso e o que pediu emprestado, se é emprestado, você fica obrigado a devolver no prazo devido, naquilo que você estabeleceu, tá certo? Isso é a lógica, ou pelo menos dar uma satisfação. Isso é reino de Deus, gente. Isso é reciprocidade. Essas coisas são tão lindas que o reino de Deus é maravilhoso. É o reino de Cristo. É o reino que aqueles que creem em Cristo pertencem, estão nele. E quando esse reino manifestar-se plenamente, que eu vou explicar isso para frente, tá certo? E continuaremos fazendo parte dele, porque já fazemos hoje. Mas hoje precisamos viver como entendendo que já estamos no reino. E esse reino é recíproco. É claro, o perverso, o mau, o enganador, o que quer fazer você de otário, nós não somos otários, somos crentes de Jesus, temos a mente de Cristo, tá certo? Percebeu que o cara está só querendo lhe enrolar, aí a gente pode dizer assim, vai com Deus, tá certo? Ter bom senso. Deixa eu ler aqui Deuteronômio capítulo 23, versículo 19 e 20, que diz assim, isso é a lei. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume emprestar com juros. Ou seja, a lei está lá dizendo, teu irmão está precisando, presta ele aí, depois ele te devolve. Agora não pode ser com juro não, não pode ser com usura não, tá certo? Isso é reino de Deus, isso é palavra de Deus. Jesus é tão maravilhoso que ele dá uma amplitude na lei, dá uma melhorada na lei.
Olha o que ele diz com relação a esse assunto, lá em Lucas capítulo 36, versículo 34. Ele diz assim: e se emprestais àquele de quem espera receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto, né? 100%. Então, o cristão ele tem essa reciprocidade. Claro, não vai ser otário, não somos otários. E se percebemos que alguém está querendo nos enganar, mentir, ele já fez isso com pessoas que estavam aqui. Claro, Deus me mostrou claramente que era uma mentira, querendo se aproveitar da bondade do crente. Então, peço discernimento ao Espírito de Deus, tá certo? Porque existem os enganadores. Já mandei gente sair da minha porta que estava me pedindo coisa de maneira inadequada. Porque quando eu ofereci ajuda da forma que eu podia fazer, a pessoa não quis. Então, a gente tem que ter discernimento também, tá certo? Mas a lei já dizia que nós não devíamos emprestar com usura, tá certo? E Jesus disse: se você emprestar, que recompensa tu vai ter? Está emprestando só para querer ganhar dinheiro? Aqui ele está falando de reino de Deus, tá certo? Porque no reino dos homens, do mundo, a gente ganha, empresta dinheiro e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você também. Se você está emprestando a um que não é cristão, claro, cobra um juro devido, tá certo? Mas emprestar 100 para receber 150. Empreste para receber dentro daquilo que é um padrão normal. Não tem problema em emprestar. Agora, aos irmãos, a Bíblia manda que sejamos recíprocos uns com os outros nas nossas ações. Amém? Isso é reino de Deus, mas isso é maravilhoso. Paulo entendeu isso graciosamente, ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24, ele diz assim: o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vós estáis servindo. Está servindo a Cristo, está fazendo em nome de Cristo, consciente. Olha, entenda, não é ser o otário, não, ser enganado, lesado, não. Mas é fazer com prazer, fazer sem usura, fazer sem exploração. Aos descrentes a gente empresta, tá certo? Se precisar, cobra aí 2%, 3%. Amém. Amados, isso é reino de Deus, o reino de Deus é gracioso. Jesus nos chama para esse reino. No Brasil, no momento, está pertencendo ao reino do Satanás, que é ditador, é usurpador, é mentiroso, mas a igreja do Senhor está aqui orando para abençoar. E como cristão nós temos que ter essa consciência. Não podemos explorar as pessoas injustamente. É isso que Cristo nos ensina. Esteja disposto a fazer mais do que lhe pedem com relação a Cristo, ao reino de Deus, assim, perceber essa verdade. Sem se deixar ser enganado. Se for engano do diabo, a gente repreende em nome de Jesus, tá certo? E não precisa fazer. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, e tu seja envolvido pela graça salvadora de Jesus. Se você não é uma pessoa salva, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.